Anitta revelou recentemente que o clipe gravado em parceria com Sam Smith ainda não foi autorizado pelo cantor britânico para ser lançado. Durante uma entrevista à Massa FM, a artista brasileira alfinetou ao comentar sobre o lançamento do vídeo, destacando que depende exclusivamente da aprovação de Sam. Se ele autorizar, a gente libera. A música em questão, Aí, integra o álbum Funk Generation de Anitta, sendo a 14ª faixa de um projeto com 15 canções, que transitam entre português, inglês e espanhol. A composição é fruto de uma parceria entre Anitta e Sam Smith, que aparecem como coautores da faixa. Apesar de o single estar disponível, o clipe permanece sem previsão de estreia. No início do ano, Anitta já havia revelado que Sam Smith havia cancelado o lançamento da música, o que impactou a programação do álbum. Em um desabafo nas redes sociais, a cantora explicou as mudanças. Tivemos que reprogramar o plano de lançamento do álbum. Assim que tivermos a data, vocês saberão. Embora o álbum tenha seguido seu cronograma, o futuro do clipe gravado pela dupla segue indefinido, reforçando a tensão em torno da colaboração entre os artistas. O impasse entre Anitta e Sam Smith levanta questões sobre as complexidades das colaborações internacionais na indústria musical. Por mais que parcerias entre artistas de diferentes países pareçam uma oportunidade de ampliar audiências e explorar novos estilos, elas também podem enfrentar desafios significativos relacionados a visões artísticas, cronogramas e até questões contratuais. No caso de Anitta, o cancelamento inicial do lançamento de Aí por Sam Smith e agora a não autorização do clipe indicam divergências que vão além do processo criativo. Esse tipo de situação não é incomum na música pop global, onde grandes estrelas precisam conciliar interesses próprios com demandas comerciais e artísticas. No caso de Aí, o impacto foi ainda mais evidente, já que a música era parte essencial da estratégia de lançamento do álbum Funk Generation. Para Anitta, que construiu uma carreira baseada em parcerias estratégicas com artistas internacionais como Madonna, Cardi B e J Balvin, o episódio destaca os desafios de manter a harmonia em colaborações de grande escala. Além disso, o contexto em que a música foi lançada também é relevante. Anitta vinha de um momento intenso de destaque internacional, após ser indicada ao Grammy e conquistar o topo das paradas globais com Envolver. Nesse cenário, Aí tinha potencial para ser um marco, especialmente com o peso do nome de Sam Smith na parceria. A ausência de um videoclipe oficial, no entanto, limita o alcance da faixa e reforça como detalhes aparentemente burocráticos podem afetar o impacto de um lançamento. Por outro lado, a postura pública de Anitta sobre o caso reflete sua habilidade de lidar com adversidades de maneira estratégica. Ao comentar a situação de forma direta e até irônica, ela mantém sua narrativa de transparência com os fãs, um dos pilares de sua popularidade. Porém, também fica claro o quão delicada é a relação entre liberdade criativa e as expectativas da indústria, especialmente quando dois grandes nomes estão envolvidos. Esse episódio também expõe a dinâmica de poder e controle nos bastidores da música internacional. Quando um projeto envolve artistas de grande relevância, as decisões sobre lançamento e divulgação muitas vezes não dependem apenas da vontade criativa, mas também de questões contratuais, de imagem e estratégias de marketing. No caso de Sam Smith, é possível que a recusa em autorizar o clipe esteja ligada a prioridades pessoais ou comerciais que vão além do escopo do trabalho conjunto com Anitta. Isso reflete um equilíbrio delicado entre o desejo de inovar e a necessidade de proteger uma marca artística consolidada. Por outro lado, Anitta, que tem sua carreira marcada por uma abordagem proativa e independente, parece não ser alguém que aceita contratempos sem se posicionar. A cantora sempre investiu em colaborações que transcendem barreiras linguísticas e culturais, estabelecendo-se como uma força global na música pop. Situações como essa mostram que, mesmo em parcerias de alto nível, ela continua enfrentando desafios para executar sua visão artística em um ambiente onde decisões muitas vezes não estão sob seu controle. Além disso, o caso também alimenta debates sobre como o público e a mídia percebem essas tensões. Para os fãs de Anitta, a ausência do clipe pode ser vista como uma injustiça, enquanto os seguidores de Sam Smith podem interpretar sua postura como um ato de precaução artística. Esse conflito silencioso, embora não tenha gerado desentendimentos públicos entre os artistas, ilustra como colaborações podem facilmente se tornar pontos de atrito quando não há alinhamento total de objetivos. No mercado global, os artistas brasileiros enfrentam desafios adicionais.
Apesar do sucesso internacional de Anitta, ainda existe uma luta constante para equilibrar sua identidade cultural com as expectativas do mercado. Isso se reflete em suas músicas que misturam funk, reggaeton e pop em uma fórmula que dialoga com diversos públicos, mas também enfrenta a resistência de alguns segmentos. Nesse contexto, o clipe de Ahi seria uma oportunidade de reforçar a imagem de Anitta como uma criadora versátil e de expandir seu alcance para novas audiências, especialmente considerando a força da presença de Sam Smith na indústria musical. A situação envolvendo Anitta e Sam Smith vai além de um simples adiamento de clipe. Ela expõe o choque entre ambições artísticas, estratégias comerciais e o timing que rege a indústria global da música. Para Anitta, que já provou sua capacidade de transformar obstáculos em vitórias, essa parceria tinha tudo para ser um sucesso estrondoso. Afinal, Ahi é uma música que combina o apelo global do pop com as raízes brasileiras do funk, uma fórmula que já se mostrou vencedora em outros momentos de sua carreira. Porém, a não autorização do clipe sugere que nem sempre o potencial criativo é suficiente para superar barreiras no backstage. O dinamismo dessa história também está na forma como Anitta lida publicamente com os desafios. Em vez de ignorar o tema ou tratá-lo como tabu, ela escolheu falar abertamente, transformando um problema interno em uma narrativa que engaja os fãs. A frase, "Se ele autorizar, a gente libera", é mais do que uma alfinetada. É um lembrete de que, mesmo no auge do sucesso, os artistas ainda precisam navegar pelas águas turbulentas das negociações. Esse tipo de declaração não só alimenta as discussões nas redes sociais, mas também reforça a autenticidade que Anitta construiu ao longo de sua carreira. Do lado de Sam Smith, a decisão de adiar ou barrar o clipe também pode ter razões estratégicas. Ele é um artista reconhecido por sua entrega emocional e cuidado com a imagem pública, o que pode indicar que o projeto não se alinhava com sua visão criativa ou momento profissional. Mas enquanto os fãs especulam sobre os bastidores, o impacto já está criado. Aí, ganha ainda mais atenção por conta desse mistério. É um exemplo clássico de como até as tensões nos bastidores podem ser transformadas em marketing involuntário. Outro ponto interessante é como essa história reflete as diferenças culturais no universo da música. Anitta é conhecida por sua ousadia e vontade de arriscar, características que muitas vezes desafiam as normas convencionais do mercado internacional. Já Sam Smith, vindo de um cenário musical mais tradicional, pode estar mais inclinado a manter um controle rígido sobre seus lançamentos. Esse contraste cria um atrito natural, mas também aponta para a evolução da indústria, onde colaborações entre artistas de diferentes mundos culturais estão cada vez mais comuns e, com elas, os desafios também aumentam. No final das contas, o clipe de Ahi talvez nunca veja a luz do dia, mas a conversa ao redor dele já alcançou o objetivo de manter ambos os artistas nos holofotes. Para Anitta, o incidente reforça sua imagem de guerreira incansável, alguém que não se cala diante de desafios. Para Sam Smith, o episódio destaca seu compromisso com a autenticidade. No fim, essa narrativa em si já é um show à parte, capaz de movimentar o público e deixar todos curiosos para saber como essa história terminará. A novela do clipe de Ahi vai muito além de uma questão burocrática. Ela é um espelho do que acontece quando dois gigantes da música tentam alinhar suas visões em um mercado tão competitivo quanto o pop global. Para o público, o simples fato de a parceria entre Anitta e Sam Smith ter gerado um impasse já torna tudo mais intrigante. Afinal, o que poderia ter acontecido para que um projeto tão promissor enfrentasse tantas dificuldades? Isso não apenas gera curiosidade, mas também intensifica o interesse em torno da faixa e do clipe, mesmo sem garantias de lançamento. Anitta, que sempre soube transformar adversidades em trampolins, está mais uma vez mostrando sua habilidade em capitalizar situações complexas. Ao expor de forma direta que a liberação do clipe depende de Sam, ela coloca os holofotes sobre a decisão do cantor e cria uma narrativa envolvente para seus fãs. É o tipo de postura que mantém o público investido emocionalmente, enquanto também lança luz sobre os bastidores da indústria. Por outro lado, Sam Smith, conhecido por seu perfeccionismo e foco em autenticidade artística, parece estar seguindo uma estratégia que protege sua imagem, mesmo que isso signifique segurar um projeto aguardado. Essa tensão entre visões não é nova no universo das colaborações musicais. Grandes parcerias muitas vezes enfrentam desafios porque combinam duas perspectivas criativas e comerciais que nem sempre se alinham.
No caso de AI, o contraste é evidente. Anitta é vibrante e explosiva, e sua carreira é marcada por uma energia de constante inovação. Sam Smith, por outro lado, é mais introspectivo, com um foco em mensagens profundamente emocionais. Esse encontro de estilos poderia resultar em algo único, mas o conflito nos bastidores mostra que o processo não foi tão harmonioso quanto o público imagina. E enquanto o clipe permanece guardado, a narrativa vai se expandindo. As redes sociais já se tornaram palco de debates, especulações e até memes, com fãs de ambos os lados discutindo os possíveis motivos por trás do atraso. A ironia é que essa situação, embora pareça um problema, pode se transformar em um dos maiores trunfos de marketing para a música. O mistério ao redor do clipe e a tensão pública gerada criam um senso de urgência e expectativa, algo que nenhum plano de divulgação tradicional conseguiria replicar com a mesma eficácia. No fim das contas, o futuro do clipe de AI ainda é incerto. Mas uma coisa é clara, o impacto dessa parceria já foi além da música. A história virou assunto, alimentou a curiosidade do público e destacou como a música pop moderna é muito mais do que os sons que ouvimos. É sobre histórias, conflitos e, acima de tudo, a habilidade de transformar qualquer situação em um momento digno de atenção global. Anitta e Sam Smith, mesmo que sem intenção, entregaram um espetáculo à parte, e o público está mais do que disposto a acompanhar cada capítulo.